Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite, meu irmão. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. É 19 horas em Natal e seria o horário do programa Seres Entre Dois Mundos. Nosso irmão Jaime Ney, mas mamãe dele lá está dodói, e ele está tentando recuperar a saúde, evidentemente, da sua mãe, para que possa voltar aqui ao nosso convívio diário, semanal, para fazer o programa Entre Mundos. Mas, enquanto isso não ocorre, nós estamos tentando substituí-lo aqui da melhor forma possível. E como essa semana é a semana que, vamos dizer assim, que vai levar para o domingo, o segundo domingo de maio, que aqui no Brasil se intitulou como Dia das Mães, nós vamos fazer hoje uma homenagem às mulheres, de uma forma geral,
E no domingo próximo, às 19 horas, aí sim, dentro do programa Estação da Luz, 23 anos no ar, nós iremos fazer uma homenagem às mamães, uma homenagem singela a todas as mamães, inclusive a mamãe de Jesus de Nazaré. Mas antes de tudo, nós iremos fazer a prece. E hoje, lógico e evidentemente, que seria a prece que se intitula a Ave Maria. E nós vamos passar uma Ave Maria muito bem cantada, muito bem interpretada pela nossa querida Maria Anastácia, que muitas vezes serve como um fundo musical e hoje será a nossa prece de abertura. Maravilha, depois dessa belíssima interpretação da nossa irmã Anastácia. E aí nós vamos trabalhar hoje, como falamos anteriormente, as mulheres do Evangelho de Jesus. Lógico que a primeira é Mamãe Maria de Nazaré. E alguém poderia dizer, mas e esquecemos de ler o Evangelho? Não, vamos ler o Evangelho. E o Evangelho de hoje, né, tem muito a ver com mamãe. Isso aí é uma pintura mediúnica trazida para o plano material, né, na presença do nosso querido Chico Xavier. E o Evangelho de hoje está em Lucas, né? E também nossa mamãe, Mamãe Maria de Mãe de Jesus, e também nossa mamãe. Então, está em Lucas, no primeiro capítulo, a partir do versículo 36, nós temos o seguinte: o anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você.
Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre vós, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, a tua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, o anjo a deixou. Meus irmãos, creio que esse momento, relatado por Lucas, o evangelista, aquele que não conheceu a Jesus de Nazaré, mas que pensou e pescou da própria Maria e de Pedro o evangelho de Lucas, traz para nós o mais importante momento da humanidade até aquele momento. Que é esse momento sublime em que a serva do Senhor, mergulhada na carne, recebe a incumbência de gerar em seu ventre aquele outro momento que seria um momento de maior superação. Depois desse momento, só tem o momento de Jesus no planeta Terra. É tão especial e tão divino esse momento que há uma revolução no planeta em que a mulher ela assume de fato direito o seu papel principal nesse planeta. E eu creio, sem medo de errar, nos demais planetas, pelo menos daqueles que estão ainda em provas, expiação e regeneração, creio eu. Que é o papel da mulher mãe. Domingo que vem, às 19 horas, nós iremos fazer um programa em que solicitamos a algumas pessoas que possam trazer para nós palavras, frases que venham definir mãe. Nós queremos antecipar que a palavra que melhor define mãe nesse planeta chama-se evolução. Excetuando, como dizia um amigo nosso, aqui de Macaíba, Jesus de Nazaré, todos os outros que habitaram nesse planeta só puderam trazer as suas funções materiais para a evolução. Francisco só se tornou Assis, Barbosa só se tornou Fabiano de Cristo,
Ruth só se transformou Ruth. Teresa só se transformou em Teresa de Calcutá. Dulce só se transformou em Irmã Dulce. E assim outros e outros. Porque todos esses nasceram de um ventre materno, sem o qual, nesses planetas, e eu falo do meu planeta, não sei dos outros, mas do meu planeta, me desculpa o imperativo do meu, porque eu sou apaixonado pelo planeta Terra. Apesar de não ser da Terra, disso eu tenho absoluta certeza. No meu planeta, ninguém evolui sem encarnar. E sem mamãe, ninguém evolui. Então, a palavra que a gente poderia definir as mulheres mães é justamente a evolução. Mas vamos aí esperar domingo, em que todos poderão aí trazer os seus preitos de gratidão à figura materna e à figura da mulher. E quando nós falamos em mulheres do Evangelho, lógico e evidentemente que nós iniciamos por Maria de Nazaré. Mas ninguém pode esquecer de Isabel, que inclusive é citada pela Anunciação, que ela já em idade avançada e estéril, e mesmo assim vai dar à luz. E foi a João Batista, primo carnal de Jesus. E eu fico imaginando, o amigo nosso, foi quem nos trouxe a baila, nosso querido Erinaldo, do ambiente doméstico em que estaria José, pai de Jesus, Maria, mãe de Jesus, e o próprio Jesus. Imagina o perfume desse ambiente, dessa casa humilde da Hebreia de então, um burgo escondido, o último lugar do Império Romano, uma porcíncula, podemos dizer assim. E eu fico a imaginar, indo um pouquinho mais para frente, imagina a titia Isabel chegando e Zacarias, e trazendo o menino João Batista. Imagina o ambiente daquelas 6 pessoas. Imagina que perfume, que odor maravilhoso dali não poderia ser expandido. Creio que se formos lá e cheirarmos bem, ainda vamos encontrar o cheiro amoroso dessas personagens. E por causa de Maria e por causa de Isabel, Gonzaga, que é Luiz Gonzaga, tocou para Jesus já naquela festa de casamento, não tem a menor sombra de dúvida. E aí, por causa disso, veio São João, que é a maior festa aqui do Norte e Nordeste, e Gonzaga, nosso Luiz Lua Gonzaga, o seu maior e único representante. Tem os Jacques, os Pandeiros da Vida e outros, mas o maior de todos, Fura Bolo Catapiolho. E aí, temos aí, olha só, Zacarias, José, Maria Isabel e os meninos ainda na barriga. Imagina esse ambiente, imagina o sol que estava ali. Ah, se soubéssemos, se pudéssemos, né? A tecnologia, tenho certeza que a tecnologia espiritual está com isso guardado. Um dia nós teremos acesso ao vivo e a cores. Sei que é lá para os planetas, com certeza felizes, mas teremos. E aí também vamos falar da vovó Ana, né? Está no porto evangélico de Tiago, é um apócrifo, né? No capítulo 4, 5, que fala de Joaquim, né? E fala da mamãe de Maria de Nazaré. E lógico que no livro João Nunes Maia, Maria de Nazaré, ele traz isso relatado bastante esmiuçado, né? E a gente, para brincar, lógico, mimou o menino Jesus, como quase toda avó, bota os meninos, os netos a perder, porque é uma mimação. Imagina a vovó, né? Como não... E aqui no Nordeste, Santana é também uma coisa fantástica e maravilhosa. E a vovó de Jesus, imagina os mimos que ela pode ter feito por aquele menino doce, o menino Jesus. É uma outra mulher também do Evangelho. Mas não esqueçamos que no próximo domingo, a partir das 19 horas, vamos fazer uma homenagem especial, aqui é a Web Rádio Estação da Luz, à mamãe, a todas as mamães, e mamãe também de Jesus. E aí, vovó Santana e o menino Jesus.
Uma outra mulher, já saindo assim, vamos supor, do meio familiar, Maria, Isabel, vovó, aí já vamos já para fora da consanguinidade de Jesus, vamos dizer assim, nós teremos Madalena. Eu coloco aqui Madalena como a mais visceral modificação. Homens do Evangelho fantásticos. Zaqueu, transformou em Bezerra, Públio em Emanuel, mas levaram anos, séculos, milênios, para começar e terminar um pouco da reforma, não é a reforma total. Mas Madalena começou ali, naquele momento exato, a sua modificação. Ela não deixou para a vida futura. E o próprio Kardec pergunta qual é o meio prático mais eficaz de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal. O sábio da vossa antiguidade, Jabus, disse, conhece-te a ti mesmo. E Madalena, Maria de Migdol, né, está lá em Marcos 16, 9. Né? Dá uma olhadinha lá, porque é um comentário de Marcos, mas não é essa daí que Jesus curou e saiu 7 espíritos. Ela não foi nada daquilo que falou, mas com certeza era uma pessoa obsidiada, como qualquer pessoa pode ser obsidiada. Então, aquilo de prostituta e de ex-prostituta, um dia a gente vai tomar consciência dessa realidade, é a maior mudança. E no livro Coração em Vida, capítulo 14, Amor e Perdão, de Maria Dolores, tem a história de como ela encontrou Jesus no chamado Domingo da Ressurreição. E Divaldo Pereira Franco conta uma história maravilhosa, procura aí, Divaldo Franco, 96 anos, vai ser centenário, meu amigo, vai morrer com mais de 100. Morrer não, voltar para o plano espiritual com mais de 100, e com 100 a toda, né? Dia 5 passado fez 96 anos, parabéns, meu amigo irmão Divaldo Pereira Franco. Então, ele traz justamente a história de Madalena, né? Como conheceu Jesus, como conheceu mamãe, como foi rejeitada pelos apóstolos depois da volta de Jesus, como foi para o Vale das Vergonhas, da Hansen, da Morféia, né? Bíblica, e hoje a lepra coincide, ela a ser leprosa até visitar a mamãe e Jesus, a recuperar não mais o seu corpo, mas seu espírito já bastante modificado. E aí, essa aí talvez o momento mais sublime. Jesus poderia ter aparecido para muita gente, mas ele preferiu aparecer para Maria, porque onde fosse contada a história de Jesus, essa cena teria que ser contada, e para aonde, em qualquer planeta onde esse evangelho vai chegar, e ele chega porque o evangelho de Deus é uma repetição, e aí planetas estão sendo formados agora, um dia vai ter um Jesus, e essa história vai ser repetida, esse grande teatro de amor será repetido, e esse ato será repetido para que fique marcado que há possibilidades, dentro da fé do amor, de uma modificação a partir da vida atual. Lógico que isso tem todo um trâmite de reencarnações. Uma outra mulher, que eu também gosto muito, é a samaritana. E a samaritana faz parte dos grupos, ou do grupo de mulheres que foram fantásticas, mas ninguém sabe o nome. É a samaritana. Assim como vão ter outras um pouquinho mais na frente, que a gente não vai saber o nome. Então, está em João 4:14, o poço, por explicar, espírito e vida, né? Espírito e Deus, e eu acho, é um ponto de vista meu, quero deixar bem claro aqui na minha cabeça, não li nada em canto nenhum, apenas uma dedução, que ela seja grande e veneranda lá do nosso lar. E a samaritana, ela faz uma pergunta muito interessante, que está já em João 4:14. Eu não posso, como samaritana, ir à cidade santa, fazer orações e adorar a meu Deus, mas eu posso vir aqui no Poço Jacó, que é o poço que foi cavado por Jacó. E onde é que eu devo adorar? Aqui ou na cidade santa? E Jesus responde, falando do nosso futuro, basicamente 1.800 anos depois, dias virá que nem aqui,
no Poço Jacó, nem na cidade santa de Jerusalém, irás adorar a Deus. Os seus adoradores irão adorá-lo em espírito e verdade, porque Deus é espírito e nós somos espírito. E onde estivermos, em qualquer lugar que estivermos, independente de qualquer caso, credo ou possibilidade evolutiva, nós podemos adorar a Deus a qualquer hora. É apenas fazendo a vontade que Ele nos sugere. Como falou Maria, seja feita a vontade. Está aqui a serva do Senhor. É a submissão total, somente a submissão total, completa a vontade de Deus é que nos liberta. É aquilo que Jesus falou, a verdade, o caminho, a verdade e a vida irá lhes libertar. Mas para isso tem que ter a submissão completa à vontade de Deus. E essa submissão de introspecção é que faz que a gente possa expandir e libertar. Que coisa impressionante que o papai nos oferece, não é verdade? E aí nós temos a doce, meiga samaritana, e aí mais uma vez, para ilustrar, quem sabe com muito mais beleza. Imagina um ambiente em que Jesus, ao andar, devia ter um cortejo de espíritos superiores ali vigiar, ali pastorear, ali assessorar. Então, imagina um ambiente em que Jesus chegava, o perfume, a cor, as cores, as cores falavam e os sons tinham cores, né? Vamos dizer assim. Então, isso é um pálido reflexo, mas um belo quadro dessa samaritana aí, nessa submissão dela para com Jesus, mas nessa verdadeira libertação, porque nos fala, independente de ser ou não a samaritana, que a partir dali ela teve uma evolução, uma ascendência evolutiva muito grande, independente de ser ou não o que a gente pensa, aí é outra coisa. A mulher grávida é a coisa mais linda do mundo. Uma outra mulher do Evangelho é Raquel, e aí está registrado em Mateus 8:18. Pouca gente lembra de Raquel. Em Ramá não quis ser consolada. Está também em Jeremias, porque essa passagem está no profeta Jeremias, que Mateus traz. E o profeta profetizou e ocorreu que um irmão, doente como todos nós somos, muito ávido de poder material, resolveu matar crianças a partir de 2 anos, para que o rei que nascera em Belém e as profecias não se pudessem cumprir, como se a vontade de Deus pudéssemos impedir, ou que amanhã a gente pudesse impedir de o sol raiar aqui, nesse planeta Terra. E ele diz textualmente, em Ramá, Raquel não queria mais ser consolada, porque seus filhos já não existiam mais. Então, a gente sempre diz assim que o primeiro mártir do cristianismo é Estevão, e mas o pré-mártir foram todas aquelas crianças personificadas na mãe Raquel. Que dor deve ser para uma mãe ter o seu filho arrancado de casa, inocente, no bom sentido da palavra inocente. Mas para a mãe, todos os filhos são inocentes, todos os filhos são pequenos, apesar de terem filho de mais de 70 anos, para a mamãe é sempre um menino de casa e ser totalmente morto pela ponta de uma espada. Então, mais uma mulher a brilhantar o Evangelho de Jesus, Raquel e os seus filhos. E aí é um quadro, lógico, da pintura, né? Mas, com certeza, hoje, dentro da visão espírita, ninguém é vítima nesse planeta e nada ocorre sem autorização do Pai. Então, havia ali a lei de causa e efeito sendo trabalhada para que pudéssemos entender a evolução e evoluirmos, certo? O escândalo tem que vir, mas ai daquele que traga na mão o escândalo. Outra mulher também do Evangelho é a querida viúva e o seu bolo, porque há muito tempo no nosso Evangelho, aqui de casa, a gente foi
estudar pela primeira vez o óbolo da viúva, e a gente sempre teve a mania com os nossos filhos, cada um faz uma coisa, um fazia uma prece, um pensava na mensagem, prece final, um lia, e eu não sei se Antônio, foi Emanuel, foi Heloísa, neném eu sei que não foi. Dizia, rapaz, hoje vai ser o bolo da viúva, né? Sabiam ler direito, e vira aquele, o óbolo, que é o bolo da viúva. Está em Lucas 21, 3, né? E a coisa mais interessante é que Jesus não falou que aquele ato que ela fez foi um ato mais sublime de caridade, porque deu da sua indigência. E o gasofilácio, ele era feito de metal, então se você botava 10 moedas, ele sonorizava 10 vezes. Tá, 100 moedas, eita, esse deu de mão cheia, esse deu com vontade. E possivelmente a moeda, o vintém, tão sutil, possivelmente nem deve ter colocado som nenhum. Mas o que Jesus ouviu é aquilo que ele sempre falava, é ouvidos de ouvir e olhos de ver. E aqui em Natal, um amigo nosso, um espírito e um evangélico, encontraram a viúva, porque deram uma mini cesta para ela, ficaram muito preocupados, foram em casa, conseguiram mais coisas, voltaram lá para dar, e quando eles chegaram, não viram a mini cesta. E logo o meu irmão espírita pensou, ela já deve ter vendido isso a preço de banana, e quando for inquirir, ela já tinha dado aquilo para uma mãe que tinha chegado da maternidade e não tinha nada para comer. Conta esse nosso amigo, e eu sei porque eu já passei também por coisa muito parecida, eu só me ajoelhei porque ainda sou muito egoísta e muito orgulhoso. Mas eu estava diante de um verdadeiro anjo. Então, a outra mulher, a viúva, faz parte, né? A samaritana, ninguém sabe o nome, a viúva, também ninguém sabe o nome, são essas mulheres do Evangelho também. Uma outra mulher do Evangelho, e aí está, né, a pintura, né, Jesus apontando a viúva aqui, ela de preto, por causa da negritude da viúva, lembrar que é uma mulher viúva sem marido há 2000 anos atrás. Hoje as mulheres já não têm muitas condições, apesar de todo o avanço, imagina que ele ainda dá dessa possibilidade. Depois, um dia mais a posteriori, explicar essa questão do gasofilácio bem direitinho. Uma outra mulher, aí são logo duas, e aí, sabe, o nome é a Marta e Dona Maria, né? Mas aqui está em Lucas 10, 41 a 42, e aí Marta e Maria formam a família do ressuscitado, né, do nosso querido Lázaro, que foi ressuscitado depois de 3, 4 dias morto. E Jesus ia muito à casa de Maria e de Marta, lógico, e a visita de Jesus era algo assim, né? Era uma festança, se fosse aqui no nosso Nordeste, né? E Marta ali muito preocupada, o que é natural, o que é certo, ali com os comes e bebes. Fosse aqui no Nordeste, era com carne de sol, com macaxeira, girimum, batata, uma farinha, aquelas coisas gostosas. Fosse na Itália, era macarronada, e aí sucessivamente. E Maria está na cozinha, naqueles aperreios, mais chegando mais gente, mais comida, e quando ela vai à sala, está Maria aos pés de Jesus, de fulô, embebecida, né, com aqueles ensinamentos. E Marta diz, olha, meu irmão, mande Maria me ajudar, porque o negócio aqui está pegando. Maria, você está muito afogueada, é real a sua preocupação, mas o que você está fazendo hoje vai e amanhã não é. É como a erva do campo, que hoje flora e amanhã já não flora mais e vai para o estrume. Mas Maria escolheu a melhor parte, aquela parte que ninguém vai poder tomar, que é aquilo que o Jesus ofereceu à mulher da Samaria: te darei uma água que, caso você queira beber, e ela bebeu, nunca mais terás sede. E ela realmente, a partir dali, começou a descendentar da ignorância, né? E aí ele diz que Maria ficou com a melhor parte, da qual ninguém mais pode tomar, porque o conhecimento adquirido não se volta atrás, somente para frente se vai, né? Então, Marta e Maria, irmãs, né? Uma família maravilhosa, junto com o nosso querido
o ressuscitado. E aí tá a Marta aí com a mão no bolo, Jesus, diga para Maria vir aqui me ajudar, que eu estou afogado, estou apoquentada. E Jesus ali aproveita o momento para nos dar um ensinamento muito grande. É importante a comida, a parte material, mas a parte espiritual também é muito importante, e lógico, muito mais importante, porque ela é aquela que a gente não perde nunca mais, né? Uma outra mulher do Evangelho é a chamada adúltera, né? Isso está em João 8, 6, aí no livro Boa Nova, tem uma história muito bonita, pela psicografia do Chico, pelo Humberto de Campos, em que nem adúltera ela era, de fato, de direito, mesmo que fosse. Mas a história, todo mundo sabe, é outra mulher que ninguém sabe o nome, assim como a viúva, assim como a samaritana, apenas uma mulher. E aí tem o trio parada dura, né? Onde estava o marido? E o adúltero? Só a mulher, quer dizer, aquela coisa da mulher. E aí havia a possibilidade de essas mulheres que praticavam isso, quer dizer, os homens poderiam praticar, as mulheres não, seriam apedrejadas. E a mulher vem... Agora, imagine isso, há 2000 anos atrás, meus irmãos, uma mulher correndo, acusada de um crime, que era um crime de morte, uma morte extremamente estúpida e dolorosa, uma morte, muitas vezes, vagarosa nesse sentido, que a primeira pedrada não matava, mas muitas pedradas depois iria haver a morte, sendo exposta, né, para todos daquele ato que ela nem tivesse feito, ninguém teria nada com isso, a não ser ela, o marido, vamos dizer assim, a própria consciência de um e de outro. Então, imagine isso na praça pública, imagine um homem ou uma mulher ser exposto à praça pública nos dias de hoje, ou assim, no jornal de maior circulação, ou de maior audiência da TV, ou num programa de muita audiência, você ser exposta dessa maneira, e já ali ser juiz e carrasco. E ela cai na praça, relata o evangelista João, e Jesus se abaixa, e alguém falou que não foi por nada, foi para tentar ficar e ver os olhos da mulher. Porque só você no mesmo nível, porque baixando o seu padrão vibratório, ali Jesus baixou a nível material, para, lógico, olhar o olho do olho, entender e ver tudo, e escrevendo ali na terra aquilo que todos ali eram, né? Contando ali as tramóias de todos. E ele faz a primeira, e ele consegue fazer o primeiro exame de consciência coletiva, acho que o primeiro e único exame de consciência coletiva. Quando ele faz a pergunta, essa pergunta qualquer pessoa poderia falar, ó, quem tiver sem pecado atira a primeira pedra, mas é a invazia moral do Cristo que aí toca nas fibras, né, dos nossos erros, que nós todos temos na consciência, 621, né? E aí cada um foi saindo para o seu lado e tem a conversa, vai, no futuro não erre. E tem uma história muito interessante do Humberto de Campos e o irmão X, pela psicografia do Chico, e depois Jesus conta aí, olha, os caras estão lá naquele prédio ali, foi os que tramaram para justamente a gente... Isso tudo era uma trama para pegar Jesus no contrapé. E Pedro, a cocadinha de sal, disse, eu vou pegar esses carros agora pela orelha. E aí, quando ele chega lá, encontra o filho do melhor amigo dele. E aí, Pedrão, vai fazer o que você ia fazer? Então, ali mais um ensinamento, né, de Jesus. Mas a adúltera, uma outra mulher, que a gente não sabe o nome, assim como a samaritana e a viúva. Uma outra mulher aí está aí, né, ele escrevendo, vê? Essa coisa da mulher despida-se, muito bonita essa coisa, né? Todos em pé, e a mulher ali jogada na lama, na vala, e Jesus vai para a vala também. Muito bonito a licença poética de quem fez essa pintura, né? Representando tudo aquilo. Jesus muito respeitoso, muito introspectivo por aquele momento. E é outra coisa, tem que ter uma força muito grande para enfrentar uma tuba, né? Imagina aí os linchamentos que ocorrem nesse planeta Terra ainda, né? Uma outra mulher do Evangelho
é a mulher com sangramento, hoje chama-se a mulher morriça, mas a mulher que tinha um sangramento, está em Mateus 9, 21, é a fé, e a gente chama de a fé operante. Algumas pessoas dizem que depois essa mulher, ela era a Verônica, aquela Verônica que enxuga o rosto de Jesus, mas isso aí são apócrifos. O evangelho em si, ele diz, mas nós não temos acesso ainda ao evangelho, né? Não vou para o plano espiritual, vou ver. Não é de planeta de provas e expiações. O que a gente pode suportar é o que chegou para a gente. Eles sabem o que fazem. Já é... Olha, ainda tem muito pano para manga com o evangelho do jeito que chegou para a gente, ainda meio torcido para ali, encardido para colar, mas a mensagem está ali. Mas apenas tem essa possibilidade. Mas dessa fé operante, né? E Jesus equacionava a fé das pessoas ao seu poder magnético espiritual. Então, para o cego, né? Tá vendo, não? Teve que fazer um barro, cuspir, botar no rosto, lavar. Estou vendo homens como árvore. A fé do cabo devia ser uma fé do tamanho da metade de um grão, da metade de um terço de um grão de mostarda, vamos dizer assim, né? Diferente da fé de Cornélio, só não precisa, você é só ir lá dizer que vai, que já está pronto. E essa daí, ela saiu. Se eu lhe tocar, se eu chegar perto, eu tenho certeza que eu vou ser curada, né? E tocou, e aí Pedro, cocadinha de sal, alguém me tocou, eu lacei, mestre, quem foi? Tá todo mundo aqui, tá uma multidão aqui danada, a gente não consegue, mas ainda Pedro empurrando um para lá, botando outro para cá, e aquela coisa, e eu lacei quem foi, ele tocou, tá todo mundo tocando aqui, inclusive eu, meu amigo Pedrão, né? E, não, mas foi um toque diferente. Saiu virtude, saiu energia, né? E aí a gente vê a questão das curas mediúnicas, das curas instantâneas, dos passes na casa espírita, magnéticos, espirituais, mistos, né? Essa possibilidade desse encontro. Então, não existe nada de fantástico, de milagre, e sim o merecimento e a energia que ali está à nossa disposição, né? A mesma energia que Clarencio e André Luiz viram na igreja, quando a mulher recebeu a hóstia, que era o corpo de Jesus, era uma mulher católica, apostólica, romana, que somente não sabia nada de reencarnação, nem de vida após a vida, nem de mediunidade, mas tinha uma fé operante. Quando ela recebeu o corpo, ela teve um solilóquio com o Cristo e ela recebeu o corpo e se iluminou. E além de se iluminar, iluminou toda a igreja. A ponto do próprio ela, qual foi a entidade espiritual grande que chegou? Nenhuma, não. Foi só a moça que teve esse solilóquio com a sua fé católica apostólica romana. Então, mais uma mulher, a mulher com sangramento. Também uma outra licença poética muito interessante, essa agonia de correr, de quase não alcançar, de fazer por onde, de fazer a nossa parte. O chamado milagre, ele não cai do céu, tem que ver a parte nossa. Vinde a mim todos nós que estamos aflitos e sobrecarregados, somos todos nós, né? Então é só ir lá e chegamos, não, mas aprender comigo, né? Sobrando e humilde de corações, e achar é andar, é o verbo, ele começou a encher de verbo, que é a nossa parte nesse latifúndio que a gente tem. Então, essa mão quase não conseguindo, esse esforço que nós temos que sair da nossa zona de conforto, que faz muitas vezes aquilo que nós julgamos milagre, seja a nível espiritual, material, carnal, empresarial, seja, sempre é uma parte do nosso esforço. O universo conspira para o nosso bem. Ainda é só sintonizar com essa energia. Senão, a gente vai ficando sempre para trás. Uma outra mulher do Evangelho é a filha, uma menina, filha de Jairo, né? Que está em Lucas 8, 51 a 56, né? A imposição de mãos, né? A imposição de mãos, e aí engraçado que nessas partes em que ele faz esses chamados curas, esses milagres mais contundentes, apesar dos 12 apóstolos, ele normalmente só levava João, Pedro e Tiago. Foi assim no Monte Tabor e em outros locais. Porque, com certeza, João, Pedro e Tiago tinham uma energia mediúnica compatível com aquilo que Jesus ia
realizar naquele momento. Então, ele disse, todo mundo ficou, né, só entrou essas pessoas, e aí tem mais na explicação dentro da ciência espírita, numa reunião mediúnica, apesar do amor, a turba que está ali na assistência não vai poder entrar para a sala de reunião. Imagina 200, 300 pessoas numa sala assistindo aquilo, isso é impossível. Então, fica só os médios, o coordenador, a parte espiritual, e aí hoje é explicável que ali Jesus estava fazendo uma reunião mediúnica, vamos dizer assim, daquilo que a gente chama da medicina do além, né? Então, a filha de Jairo é mais uma outra mulher. Está aí. Temos também a mãe dos filhos de Zebedeu. Pensa numa mulherzinha, como toda mulher, né? Então, ela pediu, né, para que, primeiro, curvou-se, né? Então, quando a gente chegar perto de Jesus para fazer alguma coisa assim que não era muito certo, a gente sempre faz isso. Meu senhor, mas chega nas casas espíritas, eu estou sofrendo de obsessão, não sei o que foi que eu fiz, uma pessoa tão boa, eu dou isso, eu dou aquilo, bababá. Foi hoje, não foi ontem, e como é que você dá, o essencial está aí. Então, né, então ela pede que um filho, que não é ninguém, Tiago e João, que ficam à direita e outra à esquerda. O pessoal ficou zangado por causa daquele pedido, Jesus acalmou a turma, e só Deus é que pode definir essas coisas. Mais uma vez, a submissão de um espírito criador, co-criador direto do Pai, mas a submissão ainda ao Pai. Né? Então, só o Papai sabe disso. Né? Então, servir e não ser servido. Então, é a melhor coisa, é você servir e não ser servido. Ao que, algum tempo depois, o próprio João trouxe para nós a oração de Francisco, que traz essa mesma temática, certo? Então, a mãe dos filhos de Zebedeu, outra mulher do Evangelho. Aí ela aí, ó, cheia de amor para dar, cheia de boas intenções, né? Minha querida mãe já dizia, tem um lugar ali, está cheio de boas intenções. Ana do templo, a Ana maravilhosa, sacerdotisa ou profetisa, né? A gente pode chamar de médium, que ela diz, né, em Lucas 2,36, ela vê o menino e ela faz a profecia, por isso que a gente botou profetisa, médium, que nada mais é uma coisa, é a mesma coisa um e outro, só trocar o nome, dependendo para quem você está falando. E ela disse que Maria teria o seu coração transplantado, transpassado por uma espada, seria uma dor lancinante, que justamente uma mãe vê um filho ser crucificado, como era a crucificação naquela época, o Mel Gibson passou nem perto. Ela não tem nenhuma nesga do que realmente era a época, o pessoal sabia fazer aquilo muito bem, certo? Para a gente não se assustar, né? Mas não passou nem perto. E aí ela, né, apresentada a criança logo cedo ao templo, para fazer a circuncisão, depois ela é apresentada já para a idade madura, por volta de 11 a 13 anos, dependendo, né? Então, está aí a Ana, outra mulher do Evangelho. Uma outra mulher, a mulher estrangeira, a chamada grega, Mateus 15, 28, né? E ela disse, mas você não é de Israel, eu sei, mas mesmo assim me ajude. E ela fala algo muito interessante que Jesus percebe, porque não é a fala nossa, porque a mãe do filho também chegou com uma fala muito interessante. E a estrangeira, ou a grega, também chegou com uma fala muito interessante, mas é o sentimento que está. Então, eu posso falar muito calmo, muito tranquilo, mas ali dentro de mim tem um vulcão a ponto de explodir, né? Então, Jesus sabia dessa sensibilidade, era o ouvido de ouvir e os olhos de ver, né? Então, essa sensibilidade que tem o médium, quando está em transe, a gente chega na casa espírita, os médicos santinhos, tudo maravilhoso, ele sabe, né, que não é a realidade real da coisa concreta. E eles, os espíritos, mesmo sabendo, aceitam, como Jesus aceitou, não deu um puxa-avante, você está pedindo aí,
Não, irmão, olha, tudo bem, né? Vamos ver isso aí, vamos analisar direitinho. E Jesus faz as ponderações e fé, fé, fé. É aquilo que move as montanhas. Não é a fé da Igreja Católica, não é a fé do templo espírita, não é a fé do evangélico. Fé é algo muito diferente. Fé é algo que a gente sabe que tem, mas não sabe onde tem. E quando se tem, não sabe. Quando acha que se tem muito, não tem. Ainda vamos levar um tempo para entender o que é fé. E aí, ela curando, né? Aquele pedido que ela fez. A outra mulher é a viúva e o único filho, ou a viúva de Naim, Lucas 7,14, né? Ele tem muita pena, muita compaixão, porque é uma mulher, é o filho único, era aquela que lhe dava o sustento e ele morria. E aí Jesus faz duas coisas assim, a nível do povo da época, vamos dizer assim, qual a palavra que eu uso? Impactante, né? Primeiro, levanta e ressuscitou um morto. Então, isso já deve ser impactante. Mas muito mais impactante era um hebreu, um judeu, tocar num morto, morto. Porque quando a gente vai para a Torá, tem as impurezas. E entre as impurezas é a prática de sexo com a mulher menstruada e tocar no morto, né? Seja que você tem que ir, dependendo do seu grau dentro da doutrina judaica, você tinha certos padrões de se limpar. Você podia voltar, se fosse um sacerdote, era uma coisa maior, se fosse uma pessoa leiga, como era Jesus, mas assim era, você não tocava. Então, isso era muito, muito do povo ainda hoje. É por isso que o levita e o doutor da lei não tocou naquele que caiu, é por isso que Jesus usou, porque Jesus estava falando com o doutor da lei. Então, quando ele fala, é que a gente não percebe. Como a gente não estuda o Primeiro Testamento e o que é o significado, deitou óleo e azeite. O doutor sabia qual o significado de óleo e azeite, para você desperdiçar com alguém que você não conhecia. Isso é muito importante. Só vai saber isso estudando o Primeiro Testamento e conhecendo o povo de Jesus, né? Então, não se tocar, porque vai que eu toco. O cara não está morto, tudo bem, eu posso ajudar, porque eu tenho que fazer a cara se estiver morto. Quer dizer, eu nem vou poder ajudar, me sujei, vou gastar um dinheirão para ir no templo fazer a higienização, né? Então, Jesus toca no morto, né? Então, o pessoal, pronto, é agora. Aí vai, e ainda, o morto ainda ressuscita, mas é uma outra mulher, a viúva do filho único, a viúva de Naim. Está aí, né? A representação da licença poética. E a sogra de Pedro, né? Pense num caboclo arretado, Pedro. Ele morou na casa da sogra, já vivia da expensa da sogra, sem necessidade, levou Jesus e mais 11, né? Ainda fica doente. Jesus faz o quê? Vai e cura a mulher para ela ir trabalhar, né? Então, a melhor mulher do evangelho a gente coloca aí, porque aguentar Pedrão era um danado, né? Então você vê que Pedro tem aquelas coisas, eu não sei quem é que está tocando, eu vou arrancar a orelha do cara e tá, e vamos. Então era um rude, apesar de ser um espírito de alta hierarquia, mas era aquele homem naquele corpo muito rude de pescador da Hebreia de então, um homem sem instrução, mas instruído, né? Das personagens dos apóstolos que eu mais gosto, é o que eu mais me identifico, até por todos os erros que Pedro comete, por todos os acertos que ele tenta fazer, por todas as perguntas, por essa impaciência de querer tudo naquela hora e naquele instante. Vá, quem quiser, vá embora, e ele é o primeiro. Mas vamos para onde? O Senhor tem palavras de vida eterna, meu mestre. A gente vai para onde? Você é o filho do Deus vivo. Pedrão, tu recebesse papai, ele fica todo feliz. Não vai para Jerusalém, não, eu vou impedir que você vá, passe reto, Satanás. Então, Pedro era esse ser humano muito parecido conosco, que ao mesmo tempo sintonizava com o plano espiritual superior e, no mesmo tempo, com o plano superior, o plano espiritual inferior. Então, a sogra do Pedro é uma das outras mulheres do Evangelho.
E aí, vamos adiantando, quem está no finalzinho. Susana, Maria, Joana, né? E outras que ajudavam, verdadeiras heroínas, que eram aquelas mulheres, né? Então, imagina essas mulheres rompendo as barreiras de uma sociedade muito patriarcal, mas que tinha na matriarca também algo muito importante. A mãe, na sociedade judaica daquela época, agora tem uma importância muito forte, certo? Mas era uma sociedade patriarcal, né? E aquelas mulheres rompendo aquelas barreiras, né? E se juntando com aquele grupo, muitas vezes visto como um grupo de revoltosos, né? Ensinando coisas muito estranhas. Então, verdadeiras heroínas, essas mulheres, mais mulheres do Evangelho. Aí elas. A mulher de Pilatos, né? Também não sabemos o nome, está em Mateus 27, 19, ela disse que teve um sonho, né? E aí vai encontrar, é um pensamento nosso, em Memória do Suicídio, capítulo 5, que seja o Pilatos, mas é uma visão nossa, certo? Não temos nenhuma embasia. E a carta crônica, né? A consciência espírita. No livro Consciência Espírita, ele fala justamente disso, dessa consciência que nós temos, né, que apesar dos pesares de São Fé muita coisa, a gente está ainda devendo muito à nossa consciência. E é mais uma mulher, né, que tenta intervir para que o Pilatos ele não vá mexer com isso, mexer com aquele homem fantástico. E um dia, na realidade, vamos ter acesso ao que se passou ali, e Pilatos, assim como Judas, um dia vamos conhecer a história real, e creio que vamos ficar de boca aberta, né? Quando a história real for nos contada, sem as gorduras que foram botadas, até que muitas vezes com boa intenção, mas como dizia minha mãe, tem um lugar ali que está cheio de gente de boa intenção, mas não é nada daquilo que se cogitou, né, trazer na biografia do Cristo as figuras de Pilatos e de Judas. E temos aí, né, uma licença poética, uma pintura. Uma outra mulher, a mulher que lavou os pés de Jesus com lágrimas, está em Mateus 26, 13. Fala que é Maria de Betânia, né, na casa de Simão, um leproso. Ela estava lá, então Lucas 7, 37. Né, e outros falam da questão da Madalena. Mas aí um dia a gente vai ter acesso às informações, mas é uma outra mulher também que está lá no Evangelho do Cristo. E ele conta essa história, e ele diz, olha, eu vim aqui, você não fez nada por mim, essa mulher chegou e está fazendo coisas fantásticas, né? A mulher de espíritos imundos, né? Há 18 anos, está em Lucas 13, 13, né? Viu e chamou, né? E aí era um sábado, aí queimou, porque você não pode fazer nada no sábado, então tem mais coisas aí. Então, Jesus sempre quebrando barreiras, trazendo possibilidades, quebrando, vamos dizer assim, paradigmas antigos e trazendo possibilidades novas. Então, isso fazia tic-teco funcionar, e muita gente dava dor de cabeça. E aí, quando a gente não sabe das coisas, a primeira coisa que a gente faz é recusar, é deletar, é querer ir na ignorância, né? Quando a gente não entende das coisas, sempre apelamos para a ignorância. Aí nós temos Verônica, ou Berenice, né? Que foi aquela justamente que enxugou o rosto de Jesus, e tem lá o rosto de Jesus ensanguentado, e que segundo alguns, no capítulo 7 do Apócrifos, Atos de Pilatos, é a mulher com sangramento, é aquela que tocou nas vestes de Jesus, é a mesma, né? E aí tem a querida Berenice Verônica, né? Uma outra mulher, aí já é um casal, mas é o casal da festa de Canaã. E se tem casal, tem a noiva, né? Então, João 2:1, a família, Jesus ali, muitas vezes a gente fica, foi o primeiro milagre de Jesus. Não, Jesus estava ali testemunhando, dando aval para que o arcabouço da família pudesse ser o grande alicerce do planeta Terra através do casamento, né?
de união de pessoas que têm o mesmo pensamento, a mesma possibilidade para a geração de corpos, aquilo que a gente falou no início, a mãe é a grande responsável pela evolução no planeta Terra, sem o qual a gente não poderia gerar corpos, sem corpos a gente não poderia jamais sair do calabouço onde nós nos encontramos, né? E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 696, né, ele fala justamente da questão do casamento e na 775 dos laços de família. Então, Jesus vai ali como se desse um atestado, como se estivesse ali avalizando a questão da família, do casamento, como aquele instituto que tende a possibilidade de fazer com que a gente possa, mais rápido possível, evoluir, mais rápido possível levar esse planeta para uma regeneração e depois para um planeta feliz e um planeta divino, certo? Então, é através desse instituto familiar que lá na Grécia, no início do Império Romano, teve algo assim fantástico que até agora não chegou. O que a família e o Instituto da Família na Grécia Antiga e nos primeiros momentos de Roma, algo que hoje, possivelmente, no planeta tão evoluído como nós estamos, ainda não tivemos o padrão daquilo. Lógico, depois foi desestruturando, a gente não vai aqui trabalhar, não vamos discutir sexo dos anjos, certo? Mas a noiva da festa de Canaã é mais uma mulher, né? E aí nós temos Lívia, esposa de Públio, na realidade não está assim no Evangelho detidamente, mas está no livro a Caminho da Luz, o capítulo 9, a calúnia vitoriosa, né? E aí a gente tem toda a história, quem conheceu, quem leu o livro há 2000 anos, né, sabe muito bem da história da Lívia, e alma gêmea também, né? É uma outra mulher também, certo? E aí também temos as mulheres meio equivocadas. Salomé é a mãe de Salomé, está em Mateus 4, 7 e 9, né? A Herodina, né, que é a mãe, né? E aquele negócio da palavra, que o cara empenhou a palavra e não pode voltar atrás. Ele podia ter voltado atrás. Mas pela reminiscência de causa e efeito, os que estavam envolvidos com Elias, e olha bem, Elias, o carruagem de Elias tinha bagagem, tem bagagem, amigo, para dar e vender. Mas Elias, né, recuados 300, 400 anos, em nome da fé, fez um desafio e ele arrancou a cabeça de algumas pessoas. E, lógico, pela lei de reminiscência e de causa e efeito, você também tem que passar pelo mesmo diapasão. E aí João Elias, ele passa muito bem, inclusive perdoando o próprio Carrasco, né, e tudo que ocorre, e se redimindo, vamos dizer assim, mas ninguém está fora da lei. A distonia que causamos temos que consertar. Por isso que Jesus disse que, olha, a partir de agora, e se a partir de agora não é daquele momento ali, não, a partir de agora é agora. O agora é esse momento atual, é o momento atual que foi o passado, é o agora do passado, é o agora do presente, é o agora do futuro. Nada vai passar, nem um iota, sem que a lei seja cumprida, né? Porque é uma lei eterna de papai para a nossa evolução e para o nosso bem. A Joana de Cusa, né, está no livro Boa Nova, assim como a Lívia, né? Não está lá diretamente, está lá no Evangelho, né? Mas a gente tem o nome dela, Joana, mas a gente tem uma história muito mais bonita no livro Boa Nova, né? O filho pede para abjurar, e alguns dizem que esse menino é o nosso querido 96 anos do dia 5, né? E o Carrasco, segundo, o senhor não ensinou apenas você a morrer, né? Dessa forma, não, mas também ensinou a amar você. Então, imagina aquilo no Carrasco, na hora pode não ter causado nada, mas aquilo ficou, aquele som ficou. Né? Imagina quando o Carrasco voltou ao plano espiritual e percebeu tudo aquilo, se ele teve vontade, está dando uma acelerada aí na evolução danada. Né? E aí deve a dona Joana,
né? E não está lá nos evangelhos assim, tem só o nome dela, mas a história bonita dela e de Lívia, né? O plano espiritual trouxe para nós a baia. Está faltando a história de Simão, Cirineu, pessoal, estamos aí na cobrança, hein? E aí é a questão dos primeiros cristãos e as feras e as fogueiras e tudo mais. As mulheres de Jerusalém, né? Lucas 23, 28, não chorem por mim, quando ele viu aquelas mulheres chorando, né? Não chorem por mim, mas chorem pelos seus, que aqui vão ficar ainda, e muitos que não vão entender, e muitos que vão matar, vão criar cruzadas, vão criar inquisições, vão criar, com todo respeito, cavaleiros templários. Então, por esses é que a gente deve ainda ter, assim, um pouco de lágrimas, né? Porque ainda estamos, assim como nós, no caminho do erro. E finalizando, mamãe Maria de Nazaré, e chamando toda a Balha para, no próximo domingo, a partir das 19 horas, uma homenagem aqui da Web Rádio Estação da Luz, né, a todas as mamães, inclusive a mamãe de Jesus de Nazaré. Muito obrigado. Eu quero convidar a todos para a estreia, primeiro vamos ter aí o programa com os nossos irmãos, a dupla dinâmica lá do Rio de Janeiro, vai falar o amor aos jovens, dentro do programa Espiritismo e Educação, com a dupla dinâmica lá do Rio de Janeiro, Ronaldo Gomes e o Marcos Demário, e logo em seguida a estreia, às 21h45, a estreia do programa sobre Umbanda, né? A querida Umbanda, uma religião tipicamente brasileira, criada no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, carioca, fluminense, né? Que ela foi criada em Niterói, e a Umbanda que praticamos, e o tema de hoje é a Umbanda que conhecemos, com dois umbandistas, o Renato e o Vladimir, que às 21h45 de hoje, toda segunda-feira às 21h45, estarão falando sobre o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, quais os ritos, qual a história, palestras sobre tudo que envolva a Umbanda. E durante esse mês de maio e mês de junho, estaremos aqui um programa sobre o candomblé, sobre o islamismo e sobre o judaísmo também, se Deus quiser. Estamos aí, o candomblé já está tudo certo, estamos viabilizando o islamismo e o judaísmo dentro de uma proposta nova da Web Rádio Estação da Luz, com 52 programas ao vivo e a cores por semana aqui na nossa Web Rádio Estação da Luz. E como prece final, vamos de novo evocar a nossa irmã Anastácia, para que ela possa nos brindar com a prece de mamãe. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.